a respeito de como engajar, como melhorar ou como implementar o chamado nas novas gerações. Eu queria a atenção de vocês para que a gente possa inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos para que a gente possa orar aqui e começar esse painel. Deus, eu quero te agradecer aqui por hoje uma vez mais, agradecer agora por esse painel, agradecer aqui pela vida da Érica, da Ashley e também da Vitória, Deus. Pedir para que o Senhor nos abençoe muito, que o Senhor nos guarde e proteja, que a Tua vontade, Deus, a Tua palavra, que o Senhor fale muito conosco nos próximos minutos, Deus. Enche o nosso coração de esperança, ajuda-nos, Deus, quando a gente também se dispõe, Pai, a buscar o Senhor, a entender a Tua vontade e a viver a vida do Senhor, nesse despertando a vontade dessas novas gerações de se envolver no Teu reino. É isso que a gente ora e pede, Deus, em nome de Jesus. Amém. De novo aqui, só para a gente começar essa conversa, eu vou pedir aqui primeiro para a Érica fazer uma pequena apresentação. A Érica, quem é você? O que você faz? De onde você vem? Eu sou Érica, 43 anos, casada desde os 18 com Antônio Oliveira. Então esse ano a gente está fazendo 25 anos de casados. E desses 25, 18 plantando igreja fora do Brasil. Mas nosso ministério tem... Eu estava grávida do meu segundo filho, que vai completar 22 no fim do ano. Então, mais ou menos 22 anos de ministério. 18 deles fora do Brasil. Sempre conectado com a igreja, plantando igreja. Então, tentando conectar todas as gerações num espaço só. Mãe de 3, Júlia 24, Alberto 21, Luísa 18. Moramos na Espanha por 6 anos, 12 nos Estados Unidos, 12 anos nos Estados Unidos. E agora, minha nova casa chama Luxemburgo, um país pequenininho no meio da Europa. E a gente está lá para ser parte do que Jesus está fazendo. Que legal, que joia. Prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite. Ashley. Oi. Oi! Ela falou que era quase que isso, era tudo que ela sabia de português. I'm becoming more Brazilian by the Tô me moment. tornando mais brasileira com o passar do tempo. Excelente. My name's Ashley. I'm from the U.S. in Atlanta, Georgia. Então, meu nome é Ashley e eu sou dos Estados Unidos, em Atlanta, Georgia. I'm part of North Point Community Church. Eu sou parte da Northwind Community Church, que é uma igreja. And I've been working with the next generation for 22 years. E eu tô trabalhando com a nova geração por 22 anos. First in the public schools, in athletics, and then in tons of different ministries. Então, primeiro eu comecei nas escolas públicas, depois na parte dos esportes e aí em várias outras cidades também. I also co-founded an organization, a Women Empowerment Family Preservation organization in Ethiopia. Então, eu também cofundei uma organização de empoderamento de mulheres e para trabalho para pessoas com poucos recursos na Etiópia. Ok, obrigado. Bom ter vocês aqui. O tema do nosso painel é justamente esse despertar a vontade das novas gerações. Como que você vê isso, como que você percebe isso, até levando em conta a experiência que você já tinha tido crescendo na igreja, vamos dizer, aqui no Brasil, depois lá na Espanha, Estados Unidos e agora de volta na Europa. Como que você vê isso daí acontecendo? Se é que você vê também. Vejo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que existe uma frase que a gente ouve que a igreja, as crianças são o futuro da igreja. E isso não é a realidade. A criança é hoje a igreja e nós precisamos entender que nós precisamos comunicar o evangelho para essa criança hoje. A gente não pode preparar para que eles sejam crentes algum dia. Eles precisam aprender desde já os princípios com clareza, obviamente respeitando a idade, mas isso precisa ser realidade na vida deles. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é que o que as gerações querem, e não só as novas, mas todo mundo, mas principalmente eles precisam de coerência. Se nós queremos alcançar as novas gerações, elas precisam ver coerência dentro de casa, na igreja, no trabalho. Então, muitas vezes, o mundo religioso ele ficou departamentalizado. Então, eu sou uma criança de igreja, eu sou filho de crente, eu também vou. E é como se houvessem versões, né? A versão de igreja, a versão de escola, a versão do trabalho. Então, meu pai está no trabalho, ou minha mãe está na igreja, e precisa ser a mesma pessoa. Eu acho que nós precisamos
comunicar o evangelho para essa criança, aonde ela está, na idade dela, mas entendendo que é um todo. Não tem na igreja, quando você está na igreja, você se comporta assim. Não. Você se comporta como alguém que segue a Jesus onde você estiver. Quando a gente dá para a criança essa possibilidade, ela age e responde isso naturalmente. Ela quer falar de Jesus para os amigos, porque aquilo é natural para ela. Mas também criança faz, e criança, adolescente, ele precisa de verdade. Então, se isso não for verdade na casa dela, nos ambientes que elas frequentam, elas não vão fazer fora. Eles se conectam com verdade. Novas gerações precisam ter identidade. Se você pintar uma coisa que você não é, eles vão falar, ok, eu já tenho isso na internet. Percebem rapidinho, né? Rapidinho. Você sabe que a gente estava aqui no painel anterior e estavam falando justamente como alcançar a América, mais as Américas, de uma forma mais geral. E em algum momento, uma das estatísticas que foi levantada é justamente da importância de falar com as crianças que estão no middle school, no ginásio, porque justamente eles são os que estão mais abertos, estatisticamente falando, para se voltar para Jesus. Pensando nisso e até na sua própria experiência, Ashley, como que se você percebe isso também, se faz sentido isso para você e como você tem conseguido trabalhar isso nessas novas gerações? Yes, before I answer that, I just want to jump off of something that you said because I love what you were sharing. Antes de responder isso, eu queria complementar uma coisa que você falou, porque realmente fez sentido para mim. I think that for so long the church has focused on telling the next generation about the story of God that we've forgotten to help them figure out their role in the story of God. Acho que por tanto tempo a igreja focou em contar para a nova geração a história de Deus, que eles esqueceram de contar o papel deles nessa história, o papel da nova geração nessa história. I also think that this next generation only knows the generations ahead of them divided, not united. Eu acho que também essa nova geração só conhece as gerações que estão acima deles de maneira dividida e não unida. And it breaks my heart because we're divided religiously, politically, racially. I mean, go down the list. It's really hard for the next generation to want to be part of something that they see so much division and it doesn't feel like good news to them. E isso parte meu coração porque a nossa geração está quebrada em todos os sentidos, está dividida em todos os sentidos, racial, sentido espiritual, sentido religioso. E aí a nova geração não faz sentido para eles serem parte de algo que é dividido, eles querem algo unido. E aí isso perde a força do cristianismo como consequência. And I think so much about helping the next generation, specifically middle school students, which is ages 10 to 14. I think so much about it is it's so much harder to help a kid or a teenager figure out how to use their gifting than to just tell them they have a gift. E acho que uma coisa sobre esses pré-adolescentes, né, que estão no ensino fundamental 2, assim, no ginásio, é entender que não só entender que eles têm o dom, mas conseguir entender qual é esse dom, né? Eles precisam de ajuda entendendo qual é o dom, muito mais do que só você dizer para eles que eles têm um dom. I think you can know a teenager two ways, or kid or teenager, next generation, two different ways. Acho que você pode conhecer um adolescente, um pré-adolescente, né, uma criança, de duas maneiras. You can know them culturally, Você pode conhecer eles de maneira culturalmente, and you can know them developmentally. e você pode entender o desenvolvimento deles, And obviously, we're all from different cultures in here. But if you look at generational research and all the stuff that's coming out about Generation Alpha, you can learn a lot about the values of this generation. E obviamente a gente tem culturas muito diferentes aqui, mas se você olhar para uns estudos que têm saído principalmente sobre a geração alfa, a gente pode olhar para os valores que estão sendo estudados. And if you haven't already started talking about Generation Alpha, I encourage you to do that because I think we as the church started talking about Generation Z way too late. Like they were already through our ministries by the time we started talking about them. E se você ainda não começou a pesquisar e a falar sobre a geração alfa, eu te encorajo a fazer isso, porque eu acho que a gente como igreja começou a falar da geração Z muito tarde. Eles já tinham passado e a gente começou a falar sobre eles. So you can know a generation's values and a generation's, interests and passions. And then developmentally, I'm getting to your question, I promise. Então, você pode conhecer o valor dessa cultura, dessas crianças, tudo isso. I love talking about this. E eu vou responder sua pergunta, eu tô chegando lá.
Developmentally, like knowing a 12-year-old, knowing an 18-year-old, knowing a 6-year-old, like what is going on physically, mentally, socially, emotionally, and spiritually in that life. Mas sobre o desenvolvimento deles, de uma criança de 6 anos, você pode entender o desenvolvimento, tudo, mas entender o que está acontecendo de maneira espiritual, de maneira física, e todas as áreas, os âmbitos da vida dessa criança. If we just look at ages 10 to 14, physically what's going on, I don't think I probably have to convince a room like this about what's happening. You smell them, you see what's happening. Se a gente olhar só para de 12 a 14 anos, fisicamente, eu não preciso explicar o que está acontecendo, né? Acho que vocês todos veem eles, vocês sentem o cheiro deles, vocês sabem como é. And mentally, what's happening in the life of a 10 to 14-year-old, their brain is literally doing, if you look at the science of it, cognitive development, their brain is doing a complete rewiring, which is the most brain changes that happen except for the first few months of birth. Então, se você olhar para o lado mental dessa criança, dos 10 a 14 anos é quando o cérebro está realmente fazendo as maiores modificações, tirando o fato dos primeiros 2 semanas assim de vida. Depois disso, é nessa idade que acontecem as maiores mudanças cerebrais. Então, mentalmente, tem muita coisa acontecendo. And so if you're 10 to 14-year-old that you either lead or you parent or mentor, if they forget something, they actually might have, because it's rewired since the last time they thought about it. Então, se você é pai ou conhece alguma pessoa de 10 a 14 anos e ele esqueceu alguma coisa, talvez ele realmente tenha esquecido, porque está tudo sendo reajustado na cabeça deles. Então, não é sempre de propósito. And so they're shifting from concrete learning, like actual physical things, to abstract learning, and you actually can't think abstractly until you go through puberty. Então, eles estão indo de aprender uma coisa mais concretizada, fisicamente, assim, realmente, para aprender conceitos abstratos. E você não consegue realmente entender conceitos abstratos até mais ou menos a sua puberdade, passar pela puberdade. And, you know, when you gain the ability to think abstract, it's kind of like a wimpy muscle. It's not like it all of a sudden just starts working. You have to work it out. Então, quando você começa a pensar nesse jeito abstrato, não é uma coisa que você consegue do dia para a noite, igual ficar forte. Você precisa trabalhar, você precisa malhar, e aí, aos poucos, vai começando a crescer esse pensamento abstrato. And so, with the ability to think abstractly, you can doubt. Então, quando você pensa abstratamente, você pode ter questionamentos. And doubt isn't toxic to faith, it's unprocessed doubt that's toxic to faith. E questionamentos não são tóxicos à fé. O que é tóxico é realmente esses questionamentos que não são respondidos e não são entendidos. You can see from somebody else's perspective. Você pode enxergar uma outra perspectiva de outra pessoa. So when we're talking about faith development, we're talking about helping a generation of kids and teenagers understand that they can be part of a unified body of Christ. Being able to see from somebody else's perspective, being able to express doubt in a safe place really matters a lot. Então, quando a gente fala sobre esse desenvolver da criança, a gente precisa entender que eles precisam estar seguros no ambiente que eles estão e entender que esses questionamentos podem ser respondidos e eles precisam se sentir seguros para fazer isso, para que isso seja mais proveitoso futuramente. Socially, what's happening in the life of a middle schooler, most of their friendships have been based on proximity, like who's in their class, who lives next door. Então, socialmente, numa vida dessa pessoa do Fundamental 2, geralmente esses amigos estão realmente baseados na proximidade, de quem que mora do seu lado, quem que é seu vizinho, quem está na mesma sala que você. And emotionally, they shift from the primary emotions of happy, mad, sad to more complex emotions they have no language for. E aí, emocionalmente, eles vão mudar de emoções primárias, de estar feliz, estar triste, estar bravo, para emoções que eles não sabem os nomes e que são coisas novas que eles estão sentindo. And then spiritually, this is bringing it back to what you were talking about, Erica. It's the shift from, this is the faith that's been handed down to me by my culture, by my family, by my parent, by my grandmother, whoever it is that handed them their faith, and it's becoming their own. They're deciding what to believe, and if we don't allow them to own their faith when they're with us, they're definitely not going to own it when they're not with us. E aí, espiritualmente, aí a gente pode voltar para o que a Erika falou, eles estão mudando de entender algo que os pais deram para ele, que a gente entregou para eles, e agora eles estão tentando entender o que eles realmente acreditam, o que eles têm como fé. E se eles não podem expressar essa fé com a gente, sem a gente, com certeza, eles não vão também. Ok, bom. Então, Erika, voltando um pouco aqui para a parte, vamos dizer assim, pastoral. Quando você pensa nessa questão desse desafio que é lidar com as novas gerações, como que você percebe, tendo já crianças, entre aspas, aí,
dentro de casa e na igreja mesmo de vocês, como que você vê isso e como a gente pode de alguma maneira fomentar o chamado deles, chamado para entrar na missão de Deus, amar a Deus, viver Deus, experimentar Deus, a igreja e tudo mais. A primeira coisa que eu queria falar é que é difícil. Então, se você lida com adolescentes, com middle schoolers, com high schoolers, né, com essa idade de adolescência, não é um ministério fácil. Ele demanda muito trabalho. E é frustrante muitas vezes, porque os adolescentes não responder na medida que a gente espera, né? Mas eu acho que duas coisas que eu estava pensando aqui que são importantes. A primeira coisa, isso valeu para os nossos filhos, mas vale para todos os adolescentes, quando nós plantamos a semente do Evangelho, essa semente é perfeita. Então, o que nós plantamos é uma semente perfeita. O nosso lugar é crer que eles são terra boa. E a partir do momento que eu pego uma semente perfeita e planto numa terra boa, meu papel agora é cuidar dessa terra. Com uma parábola do semeador, cuidado com o passarinho, cuidado com as ervas daninhas, joga água, deixa aquilo florescer. Mas existe um espaço que mais ou menos quando a gente faz um pão, você faz a massa do pão, eu não sou especialista, mas eu sei que é assim que funciona. Você põe num bowl maior do que o pão. E tem que ter espaço para crescer. Muitas vezes nós queremos que eles saiam já pães prontos. A gente quer já na forma, daquele jeito como eu idealmente coloquei, de acordo com a minha geração. E essa é uma conversa que a gente brinca muito em casa, que a gente às vezes fala essa geração. Mas que é uma realidade. Muitas vezes nós queremos que eles tenham a nossa forma, o nosso jeito de crer, de acordo com as nossas perspectivas. Isso não vai acontecer, eles são de um outro momento. Mas nós precisamos dar espaços para o que a Ashley falou, que é de duvidar. Eles têm que ter espaço para falar, eu não sei se eu creio como você. E tá tudo bem, porque no céu não vai ter só gente que crê como a gente. O que ele não pode ter dúvida é que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus, 100% Deus, 100% homem, feito homem, para morrer na cruz, para pagar pela conta que era minha. Se eu consigo explicar isso para uma criança, de acordo com aquela, e a gente vai, né, aumentando a profundidade do conhecimento de acordo com a idade, ele vai ter espaço para falar como eu aplico isso na minha vida. E nós precisamos dar espaço para crescer. E outra coisa que eu tenho aprendido muito é que muitas vezes nós temos medo de dar responsabilidades para os adolescentes, porque nós esperamos que eles tenham uma formação teológica. Não, mas esse menino ainda não está pronto para isso. Mas essa menina ainda tem comportamentos que não são inapropriados. E nós precisamos entender que o lugar de maturidade, ele vai crescendo. Eu cresci dentro da igreja e nunca achei que eu fosse viver essa vida, de verdade. Então, se seu filho nunca acha, não tá tudo bem. Então, pode ser que ele vire missionário, morde em um monte de lugar do mundo, plante igreja. Isso pode acontecer. Não desista, por favor. Mamãe não desistiu, meu pai não desistiu. Mas nós precisamos entender que tem um lugar de maturidade. Eu aprendi com uma história do Zé Machado, que vai estar aqui com a gente. Ele é reitor da universidade que eu estudo. E ele contou uma história sobre maturidade que eu achei muito interessante. Guarda, porque isso é bem interessante, tem tudo a ver com adolescente. E ele diz que o conhecimento, a educação acontece no desnível do conhecimento. Educação, desnível do conhecimento. Então, alguém conhece mais ensina para quem conhece menos. O discipulado acontece no desnível de maturidade. Então, uma pessoa que tem uma pessoa mais madura discipula alguém que é menos maduro, tá? Teve uma diferença, às vezes é uma pessoa mais velha, às vezes é uma mais nova, e tem uma diferença. E aí ele explicou o que era maturidade. É uma obediência radical àquilo que se sabe. Achei muito bom. Só que o exemplo foi maravilhoso. Porque ele disse que parece que... E eu estou contando uma história de alguém, né? Então, Ziels, por favor, se ele estiver em algum lugar, ouve. Diz que ele foi pregar numa igreja super tradicional, entrou uma orquestra para tocar, e junto com a orquestra, um menininho de 6 anos com um violino no braço. E todo mundo olhou para aquele menino e falou, uau, é um prodígio. Aquele menino vai tocar super, vai fazer um solo. E diz que tudo que aquele menino fazia era tocar uma nota certa. Ele só sabia uma nota. Muitas vezes a gente está esperando que o nosso adolescente saiba tudo de teologia, saiba responder perguntas complexas. That's okay, ele não sabe. Talvez tudo que ele sabe é dizer que Jesus
ama você. E fala, eu me sentia sozinho e agora eu não estou mais sozinho. Esse é o nível de maturidade. A gente tem que encorajar ele na escola. Falar, eu estava sozinho, não estou mais. Então, muitas vezes nós estamos esperando que esse jovem, que esse adolescente, essa geração esteja pronto. Esse pronto nunca chega. Eu tenho 43 e continuo sem estar pronta. Eu sempre honro os pastores que separaram a gente para o ministério. Antônio tinha 25, eu tinha 21. Eu fico imaginando quanta coisa eu falei que não era apropriada. Mas tinha graça de Deus, porque a gente estava sendo obediente naquilo que o Senhor tinha colocado a gente. Isso não é displicência, tem responsabilidade. Mas nós precisamos falar o que o Senhor pôs na sua vida, o ministério que Deus pôs. Haja, dá pequenas tarefas, dá pequenas funções. Fala, você é parte do corpo de Cristo hoje. Você foi chamado para a igreja hoje. Não daqui quando você terminar e for para o seminário. E aí você vai estar pronto para hoje. Essa criança, esse adolescente, ele pode falar. Ele tem que ter espaço para aquecer e vai errar. Como eu erro. E quando ele errar, a gente mostra o que é perdão de Deus, graça de Deus. Aí nós vamos ser líderes. Porque ser líder de todo mundo, quem é só acerta é fácil, mas nunca acontece. E muitas vezes eles escondem. Então a gente tem que deixar espaço para crescer e dar trabalho de acordo com a maturidade. Dê coisas para eles fazerem. Eles estão prontos, eles precisam entender que no reino de Deus eles têm espaço para crescer. Começar com responsabilidades menores à medida que eles vão amadurecendo. Legal. E como você você sente que isso acontece lá nos Estados Unidos também? Acha que isso tem a ver com algum local, algum país? Ou é algo que acontece simplesmente em todo e qualquer lugar? E como você tem lidado com isso, Ashley? I mean, in general, I just want to say amen to everything you just said. It was so Amém por tudo good. que You você should just keep falou. talking. But representation matters. Representação importa. Age, gender, race. Idade, gênero, raça. I know for me, growing up, I always wanted to be a teacher, Eu but sei- oh, go ahead. Sorry. Eu sei que pra mim, crescendo, eu sempre quis ser uma professora. But I never saw any females ever speak in the church, so I never knew it was an option for me. E eu nunca vi nenhuma mulher falando na igreja, então eu nunca nem sabia que era uma opção pra mim. I remember the first time I saw a female speak. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma mulher falar. It was actually at HOSI of the Global Leadership Summit. E aí foi realmente onde eu trabalho, né, no Summit. And I just remember like God birthing something in me. Like I didn't know if that was an option for me. I would love to be able to talk about that. E eu lembro que Deus realmente mexeu no meu coração, porque eu vi as pessoas fazendo aquilo e eu vi que Deus falou que era aquilo que era para eu fazer. E eu me sentia realmente extasiada de ver que era uma opção, porque eu não sabia que era uma opção para mim. Because when we have representation on our stages, in our band, in our sound booth, in our small groups, in the hallway, we show other people that this is possible for them and there's a spot for them. Porque quando tem representação aqui em cima no palco, falando, na house, na recepção, em tudo isso, a gente mostra para as outras pessoas que elas podem fazer parte daquilo, que aquilo é uma opção também para elas. I would also say, like, in at least the churches I've all been part of, I don't know about you, but I'm guessing I'm not the only one in this room. But you desperately need volunteers to do ministry. E eu vou falar com a base que eu tenho de outras igrejas. Não tenho certeza sobre aqui, mas provavelmente a gente desesperadamente precisa de voluntários nos ministérios. And as a ministry leader, I feel like so often we plug people in to serve based on where we need people, as opposed to the best spot for them based on their wiring. E acho que muitas vezes a gente escolhe as pessoas para servir nas áreas baseado em onde a gente precisa de pessoas e não necessariamente onde aquela pessoa se encaixaria melhor de acordo com as qualidades dela. So when we're looking at the next generation and we're looking to plug them in to serve the church, whether it's in the building or in the community, we need to be thinking, well, what are they wired to do and passionate to do? Because if it's not about that, they're not going to stay serving anyways. Então, quando a gente pensa sobre a nova geração e aonde eles vão servir, a gente precisa pensar em aonde eles vão se encaixar e aonde eles estão moldados para servir. Porque se não é aquilo, eles não vão ficar lá, eles não vão gostar de servir, aí eles vão se distanciar. And also just the mindset of like when they are serving, in our environments, we're pouring into them. We're not just asking them to like set up chairs or something. E também, quando a gente está realmente recebendo os jovens para servir com a gente, que a gente realmente dê atenção nesse momento. E não só peça para eles irem espalharem várias cadeiras, mas realmente se atente a eles enquanto eles estão servindo. And I understand because
what person in this room has more time to give to prepare a 10-year-old to give a message? That takes a lot of hours of preparation. E eu sei, porque quantas pessoas nesse quarto têm tanto tempo assim livre para esperar e ajudar uma pessoa de 10 anos a fazer algo. Eu sei, é difícil. But I'm telling you, if there was a 10-year-old sitting in that chair right there talking about this, you would care a lot about what they have to say more than us. Mas estou te falando que se tivesse uma criança de 10 anos sentada naquela cadeira falando o que ele pensa sobre esse assunto, você ia se importar muito mais com o que ele está falando do que com o que a gente está falando. Muito bem. Verdade. I have a 10-year-old daughter, so she could be here. She's probably amazing. Érica, ainda pensando nessa questão, quero resgatar um pouco essa ideia de chamado. De novo, você comentou brevemente aqui a respeito desse chamado. Como foi para você o chamado, seu chamado? É interessante pensar... Só para trazer um pouco mais para o coração. Para o assim, coração. Eu cresci na igreja, então a gente brinca, nasceu na igreja, não nasci na maternidade mesmo. Mas, aleluia. Graças a Deus. Mas cresci na igreja e com os meus pais servindo. Meu pai foi maestro da orquestra, então mamãe cantava no coro. Então sou aquela criança que corre debaixo dos bancos da Assembleia de Deus de madeira, bate no banco, rasga a cabeça, quebra braço, toda aquela coisa de criança que cresce na igreja. Inclusive eu falo que hoje criança feliz é criança que está suja dentro da igreja. Se a sua criança se sujou dentro da igreja, isso é um maravilhoso sinal de que ela se sente em casa. Então eu cresci em casa. E para a gente era normal passar o tempo inteiro dentro da igreja, mas Ashley falou uma coisa de ver o que eles gostam de fazer. E uma coisa que nós crescemos foi que vocês podem ser o que vocês quiserem. Nós nunca fomos empurrados para o ministério, vocês têm que fazer. Nós tínhamos habilidades naturais, cantava, então canta no coro de crianças. Então isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente para a gente. Eu fui para a faculdade, fiz nutrição na faculdade, mas me casei super cedo. E eu não tinha um chamado específico que eu achei que eu seria uma pastora, que eu estaria no ministério full time. Isso nunca passou na minha cabeça. No meu caso, a expressão do meu chamado aconteceu no caminho. Enquanto as coisas iam acontecendo, eu ia respondendo, porque eu acho que isso sim foi plantado em mim. A resposta à necessidade. Precisa disso, a gente faz. Precisa daquilo, a gente faz. Eu entendo que é assim que o corpo de Cristo se move. Então, nós nos casamos. O Antônio tinha um chamado específico pastoral que ele não queria. E nós nos casamos. Eu brinco, né? Eu era uma árvore bem molinha, com 18 anos. Você vai se moldando ao que for. E eu fui me adaptando ao chamado dele. Mas sempre com o coração. Onde é que precisa? Inclusive, na primeira igreja que a gente serviu, uma igreja bem pequenininha, um lugar super simples. E um dia eu fui para a igreja, eu já estava grávida do meu segundo filho. E, na verdade, ele tinha nascido, eu estava na cadeirinha. Eu cheguei Gente, eu fui do círculo de oração. Não parece. Aleluia. Mas as irmãs do Coque... Eu nunca usei, nunca encaixei muito, né? Mas... eu fui pro círculo de oração na terça-feira. Faltava o coque só. Faltava o coque. A saia eu já vim hoje, né? Os irmãos vão achar que amanhã eu volto. Mas já tô até tatuada, as irmãzinhas já vai estar difícil. E eu lembro que eu cheguei nesse círculo de oração e uma irmã me convidou para tomar café na casa dela antes. E ela falou assim para mim: então, né, irmã Érica? Irmã Érica, é que a gente acha, algumas pessoas acham que você se mete muito nas coisas da igreja. E do alto dos meus 23 anos, só Jesus para fazer essas coisas, eu lembro que eu falei assim: irmã, o Senhor me chamou para servir. Onde tiver necessidade, eu vou servir. Eu sou ajudadora, esse foi o que Deus me colocou para fazer, e eu vou fazer. E eu lembro que isso era muito claro, porque se esses adolescentes estavam conversando, eu ia lá sentar e falava, shh. Sentava do lado, brincava, mas eu fazia parte daquilo. A gente tinha uma irmãzinha que ela tinha algumas dificuldades psiquiátricas, ela fazia xixi no meio da igreja, eu pegava o rodo, ia limpar. E para mim era natural aquilo. E aí a irmã falou, e eu falei assim: Senhor, por que eu estou sendo criticada de ajudar? Como que pode? Porque eu não tinha tido, o anjo não veio e falou, você vai para o ministério, você vai ser missionário. Não tive isso. E eu lembro que eu respondi muito, porque a gente sabe, né? Você posiciona ali, dá uma resposta bonita, educada. E entrei no círculo de oração. E outra coisa boa do círculo de oração da Assembleia de Deus, você pode chorar, ninguém te incomoda.
Você está no espírito. As irmãs cantando o hino da harpa e eu chorando. Eu chorando de tristeza, elas achando que eu estava chorando no espírito. E eu estava assim, que absurdo. Né? Eu deixei a minha vida, irmã, estou aqui no círculo de oração, não tem nada a ver comigo. Era muito desafiador, muito. E eu lembro que o Espírito Santo começou a falar para mim, para quem você faz? Para quem você faz? E eu falei, eu faço para ti, Senhor. Aí eu falei assim, então eu vou continuar fazendo. Tá tudo bem, irmã. E eu continuei fazendo, e aí foram vários desafios ministeriais, vários desafios. Inclusive porque eu era muito jovem. Então eu era a mulher do pastor que saí do Brasil com 25 anos, e a gente já dirigiu uma igreja com umas 150, 200 pessoas. E eu era filha mais nova que a filha da líder do círculo de oração. Então, eu tive que aprender que eu fazia para o Senhor, e algumas pessoas iam acreditar no meu chamado, outras não. E que a expressão disso se mudaria. E isso é uma coisa que eu até conversei com o Antônio sobre isso hoje. Como a expressão do nosso chamado, ela vai se moldando de acordo com o caminho. Nós fomos para a Espanha, servimos como missionários na Espanha. E aí eu era mãe de crianças pequenas, mas lá o Senhor nos deu uma empresa e eu comecei a viajar por causa da empresa. Eu fui parar depois nos Estados Unidos, em semanas de moda. Mas no meu coração eu sempre fui pastoral, eu sempre fui evangelista. E eu falava, meu Deus, mas agora eu estou numa semana de moda em Nova York, sentando com gente de moda. O que eu estou fazendo aqui? O Senhor falava assim, eu te posicionei aí, você sabe quem você é. A sua plataforma vai mudar no caminho. E eu acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa falar nas próximas gerações. Eles podem ser chamados para servir ao Senhor, e eles são, independente de onde eles forem. E eles sabendo disso, a expressão vai mudar. E talvez daqui 30 anos, porque eu só tenho 40, então acho que com 70 talvez mude. E talvez no próximo ano mude a expressão disso. Mas a gente precisa ter convicção do que o Senhor fez por mim e do que Ele me chama para fazer no mundo. O chamado é muito mais sobre isso do que com a expressão dele. Um médico vai se expressar no reino de Deus, no chamado dele. Ele não é diferente do missionário. A plataforma dele é diferente. Quando eu dou essa liberdade para o adolescente, para o jovem saber, é assim, vá aonde o Senhor te mandar. Só não esquece quem você é. Sua vida é uma resposta ao que Ele já fez por você. Então, de novo, se a gente ensinar para eles os princípios bem explicados, eles vão falar isso aonde eles forem. E aí vai transbordar, porque a gente só fala do que o coração está cheio. Então vai transbordar onde for, né? Amém. Ashley, pensando nessa questão geracional, coisa que eu sei que você gosta, é precioso para você, como que você, e especificamente para essa geração alfa, que nem você falou, como que você entende que a gente pode melhorar o engajamento deles com Deus, com a comunidade, com a igreja? I think in every single one of our stories, if we had a chance to write our stories down and then organize them by category, I bet there was something in your story or in your life that you thought would fulfill you. Eu acho que em todas essas histórias, independentemente de quem, se a gente fosse categorizar todas as histórias, com certeza você teve algo na sua vida que você achou que ia te preencher. And the same thing is true for this generation, right? And they have so much information at their fingertips that they need adults who care about them to partner with their families, to partner with the parents, to help them translate information into wisdom. E a mesma coisa acontece com essa geração, que eles têm tanta informação na ponta dos dedos que eles precisam da ajuda de adultos que vão se juntar com alguns líderes para transformar esse agrupamento de muitas informações novas em realmente sabedoria. And if we can create in our ministries a place for them to belong and a group for them to belong to, as they're on that journey of figuring out where they are being fulfilled, they have a place to process that. E se a gente conseguir, como ministério, colocar um lugar onde essas pessoas podem processar isso que eles estão sentindo e entender isso, aí a gente consegue realmente ajudar eles a transformar isso em sabedoria. I think there's also a huge difference between wanting something from the next generation and wanting something for them, and they can see right through it. Acho que também tem uma diferença muito clara de querer algo da nova geração e querer algo para a nova geração. E eles conseguem enxergar exatamente a intenção que você está tendo para eles. And I think that for this generation,
they just need somebody, adults who walk with them in it, like discipleship. And every single parent wants to be a better parent. Every single family member cares about the kid that God has entrusted to them. E acho que o que precisa para essa geração, e eles querem, é alguém para andar lado a lado com eles, uma pessoa para discipular eles de verdade. Todo pai quer ser um melhor pai, né? Toda mãe quer melhorar como mãe. Então, eles querem ter um espaço em casa para poder falar disso abertamente, para poder realmente buscar liderança. And in a generation that's decentralizing, their friendships are decentralizing, their faith is decentralizing, their education is decentralizing, meaning they don't have to go to one spot to get it. They're connected through phones and they're connected through the internet. I'll let you do that. E estando numa geração que é tudo descentralizado, porque a espiritualidade está descentralizada, as amizades estão descentralizadas. Isso no sentido de que eles não precisam ir para um lugar específico para conseguir, né? Eles conseguem tudo pelo celular. I think we just have to be willing to meet them where they are and not expect them to come where we are. Acho que a gente só precisa estar disposto a ir ao encontro deles e não esperar que eles venham até o nosso. Which is really hard when you're measured by attendance numbers. O que é muito difícil quando você está sendo avaliado pelo número de pessoas que está indo realmente até você. So maybe for this next generation, we just need to find more metrics than just how many butts are in seats. Então, talvez para essa nova geração, a gente precisa entender outros jeitos de medir a importância do que realmente quantas pessoas estão atendendo o que a gente está fazendo. Eu acho que a gente precisa lembrar que eles têm nomes. Eles têm nomes, eles têm histórias. E é isso que conecta. Quando alguém olha para você e você tem um nome, e olha no olho e fala, você não é pior que eu. A gente está em momentos diferentes. Mas quando você olha para um adolescente e fala, eu sei quem você é, eu conecto com você. E isso não é só para quem trabalha com adolescentes. Na igreja local nós temos essa experiência. Eu gosto muito de nomes e de histórias. Então eu fico conectando a história daquela pessoa. E quando eu vejo um adolescente servindo, eu falo assim, você é boa nisso, né? Me manda a foto que você tirou. Olha, eu gosto quando você vem com essa roupa. E na próxima semana ela vem me mostrar a roupa. E na outra semana, aquele adolescente que era bom de... como que tem o nome? Discord. Que eu descobri que tem um negócio que chama Discord. Eu falei, eu não sei nada de Discord. Você pode falar para mim sobre isso? Quando as pessoas se sentem vistas, elas sentem que elas são parte disso. E aí você está encontrando onde elas precisam. A gente muitas vezes conta, vieram 12 adolescentes, vieram 120 adolescentes. Qual o nome deles? Qual a história deles? E aí isso não é só para o líder de adolescente. É o pastor que passou, é o outro pai que soube, que acolheu naquele momento. Nós precisamos lembrar que a igreja não é um lugar de números, é um lugar de histórias, de nomes. E aí quando a gente enxerga isso, o Senhor vai ser exaltado e essa pessoa fala assim, se essa pessoa sabe meu nome, Jesus também sabe. Se ela está disposta a andar comigo na hora do meu pecado, na hora da minha dificuldade, Deus também tem misericórdia, tem graça para me dar. Então acho que isso é muito importante. Amém. Você estava falando, eu lembrei daquela história bíblica de Jesus caminhando no meio da multidão, gente por todo lado dele, e a mulher toca nele, de mim saiu o poder. Quem foi? Não, tem 1 milhão de gente aqui, quem que tocou? Não, eu sei que alguém específico foi que me tocou e de mim saiu o poder. Então, ali naquele momento, muito bacana isso. Can I ask her a question? Can I do something really quick? Yes. Before we wrap? Yeah. Okay, she's 18. This is Posso Victoria. Okay, I'll translate. Okay. Ela perguntou se ela pode fazer uma pergunta para Vitória. Okay, so fazer uma coisa bem Victoria's rápida 18 aqui. years old. Então a Vitória tem 18 anos. And she's been hanging out with me E ela over the last couple days. Tem ficado comigo nos últimos 2 dias. So I'm curious as we finish up. Então eu estou curiosa nesse momento que a gente está terminando aqui. What do you wish the older generations and the church understood about reaching your generation O que você and activating your generation? gostaria que as gerações mais antigas e a igreja soubessem a respeito de como alcançar a sua geração? You got this. Vamos lá, você vai conseguir. Eu acho que para mim o que é importante é realmente entender sem o pré-julgamento, assim. Ter vontade de entender e estar disposto a ouvir a ouvir a gente, a ouvir a nova geração e se botar à disposição mesmo, assim, a fazer isso. Acho que o que falta muito é discipulado.
perto, assim, sabe? Pra você poder contar com uma pessoa, pra ter... Porque amigo é bom, mas amigo não consegue te liderar em momentos que você realmente tem dúvida sobre a vida, assim, sabe? Você precisa de um líder experiente que vai ter sabedoria. Então, acho que isso faz falta, de uma pessoa que realmente te lidere. E acho que quando tem uma pessoa que está disposta a fazer isso, a gente está muito mais propenso a se abrir e a querer compartilhar com essa pessoa. Legal. Joé, obrigado, Vitória. Thank you, Ashley. Obrigado, Érica. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui nesse painel.